Olha que coisa legal, eu recebi um convite de um aluno do quinto semestre de comunicação me perguntando sobre a música da década de 1980 e 90. Para mim, que sou um cinquentão, tenho mais de 50, pô, muito legal responder. Tava falando da minha geração, né? Das músicas que eu curti. E o que isso significava, segundo ele, e essa era a questão que ele queria que eu respondesse, como é que eu definia o tema, o conteúdo, a influência que a música teve em relação ao comportamento. Isso gerou um texto, está no meu site, pode acessar lá, gilsonaguiar.com.br, e é disso que eu quero comentar. A música da década de 1980, 1990. Qual era a temática mais importante e qual o significado que ela teve para a geração que hoje tem mais de 40, mais de 50? Antes de responder a questão, peço que você, caso goste do conteúdo, se inscreva no canal, no YouTube, no Facebook, no Instagram ou no Twitter, @Gilson Costa Aguiar. Bom, vamos lá. A década de 1980 e 1990 é de uma geração que viveu uma herança de ruptura. A ditadura militar se encerra em 1985. Em 1979 já dava aí toda a demonstração de fim do regime dos generais e a abertura política foi a demonstração do retorno de uma liberdade que, para os pais daqueles que têm hoje mais de 40, mais de 50, foi vivenciada para alguns com muita dificuldade, para outros não tanto, mas enfim, a grande temática da década de 1980 e um pouco de 1990 é a liberdade. A liberdade. A defesa de uma liberdade lógica, ideológica, rica em conteúdo, expressões e interesses. Uma liberdade mais consistente, aquela ideia da liberdade que se conquistou lutando contra o regime de exceção, o combate à censura e algumas rupturas importantes que nas décadas de 1960 e 1970 se levantavam as bandeiras, mas objetivamente ela nunca tinha sido praticada com intensidade. E a geração de 1980 e 1990 vai fazer isso. Por exemplo, a liberdade sexual. O desejo executado de busca de satisfação da vida sexual com relações novas, com rupturas de padrões, de tradições. A busca de vivenciar com paixão o sonho de conhecer o corpo, o próprio corpo. Aí que muito da questão de gênero que hoje se discute, da diversidade, começou a ser praticada com mais dor, com mais dificuldade para essa geração de 1980 e 1990, com uma certa preocupação de estar fazendo algo que rompe, ser cobrado por romper, uma pressão moral e uma culpa. Inclusive, culpa é uma palavra que a geração de 1980 e 1990 vai levar. É a geração que pôde exercer também o papel de romper os relacionamentos que eram tidos como para sempre. O casamento, por exemplo, já não precisava mais durar. A minha geração é a geração em que uma parte dos casados não permaneceram casados, se separaram, constituíram novas relações, novos vínculos, novas afetividades. As mulheres efetivamente saíram em busca de suas carreiras profissionais e reorganizaram e reordenaram a família. Um pouco da culpa vem por aí. A ideia dos pais ausentes, os pais daqueles que têm mais de 40, mais de 50, eram pais, por mais que autoritários e às vezes impositores, controladores, presentes, eram pais mais presentes. Os pais que se tornaram aqueles da geração de 1980, 1990, os que são pais hoje, eles se sentem mais ausentes, compensam. E aí a sociedade de consumo deu a todos eles a oportunidade de poderem compensar a ausência com objetos, com serviços. Os filhos daqueles que são da geração de 1980 e 1990 já foram criados na escola, na pré-escola,
ficavam mais fora de casa do que dentro, e muita culpa por isso. E no caso da música, que é o que me perguntou o meu aluno lá, de comunicação, a música tem uma coisa que é a existência, o existencialismo, a defesa de um ser humano que procura a si mesmo, que procura entender o seu papel no mundo. Olha que coisa incrível, né? A maioria das composições dos artistas mais sólidos da década de 1980 e 1990, vou pegar, por exemplo, Renato Russo, Marina Lima, era uma geração que eram compositores que a existência estava no centro disso. A angústia de não ser iguais aos nossos pais e, ao mesmo tempo, ser melhor do que eles foram, cobrados com uma responsabilidade que ainda pesava muito da tradição, mas com um desejo enorme de ser livre, de viver intensamente a sua própria vida. E a música expressou isso. Algumas músicas da Marina Lima deixam muito claro isso, né? O amor pelo outro, o amor por si mesmo. Renato Russo, a angústia da vivência de uma herança de tradições e comportamentos que a gente julgava, condenava e criticava dos pais e o como a gente seria. A música dos anos de 1980 e 1990 particularizou algumas questões sociais. O drama do governo, da política, da censura deu lugar ao drama da particularidade, do interesse do eu, da busca de si mesmo. Não é à toa que o existencialismo virou moda, né? E a música, e uma das perguntas que me fizeram, a música influenciou, a música dos anos de 1980 e 1990 influenciou o comportamento dessa geração que viveu esse período? Eu diria que não. Não porque nenhuma arte influencia, a arte expressa. A arte pode ser inspiradora, mas ela não tem a capacidade de movimento das coisas por ela. Ela pode ser uma bandeira de luta, ela pode ser a trilha sonora de uma vida, ela pode ser a forma que a gente identifica quem se é. Mas a angústia é da geração expressa na arte, e não a arte, uma mão que conduz uma geração. No demais, muito obrigado a quem fez aí essa pergunta, ao meu aluno, e agradeço demais ter a oportunidade de dividir um pouco essa minha análise da geração de 1980 e 1990 pela música. Até mais.